Você já parou para pensar na importância do milho em nossas vidas? Esse cereal, que há milênios faz parte da história da humanidade, tem muito mais para nos contar do que imaginamos. Hoje, vamos desvendar todos os segredos desse grão dourado que alimenta o mundo. O milho, cujo nome científico é Zeia mais, é uma das plantas mais fascinantes e importantes da história da humanidade. Sua jornada começa há mais de 10 mil anos nas terras férteis da América Central, onde os antigos povos indígenas descobriram e domesticaram essa planta selvagem. Inicialmente, o milho era uma gramínea silvestre chamada de teuzinto. Com o tempo, através de um processo natural de seleção e cultivo, os indígenas começaram a desenvolver variedades cada vez mais adaptadas às suas necessidades alimentares. E assim, surgiram as primeiras espécies de milho que conhecemos hoje. A importância do milho para essas civilizações era imensa. Ele não apenas servia como alimento básico, mas também desempenhava um papel central em sua cultura e rituais religiosos. O milho era considerado uma dádiva dos deuses e era reverenciado em todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte. Com a chegada dos colonizadores europeus à América, o milho cruzou o oceano e se espalhou pelo mundo. Sua adaptabilidade surpreendente fez com que ele se tornasse um dos alimentos mais cultivados em quase todos os continentes. Hoje, o milho é cultivado em uma variedade impressionante de climas e solos, desde as planícies do meio-oeste americano até as montanhas dos Andes. Além de seu valor como alimento básico, o milho também desempenha um papel crucial em diversas indústrias ao redor do mundo. Seus derivados são utilizados na fabricação de uma ampla gama de produtos, incluindo biocombustíveis, plásticos biodegradáveis, adesivos, cosméticos e até mesmo medicamentos. Os Estados Unidos, a China e o Brasil se destacam como os principais produtores de milho do mundo, e cada um desses países possui características únicas que impulsionam sua produção. Os Estados Unidos têm uma longa tradição na produção de milho, com vastas extensões de terras dedicadas a esse cereal em estados como Iowa, Illinois e Nebraska. O clima favorável, os solos férteis e a adoção generalizada de tecnologias modernas de agricultura contribuem para a impressionante produtividade do milho nesse país. Além disso, os Estados Unidos são líderes em pesquisa agrícola e desenvolvimento de variedades de milho geneticamente modificadas, o que aumenta ainda mais a eficiência e a resistência das culturas. Na China, a produção de milho é impulsionada pela alta demanda doméstica por alimentos e rações animais. Apesar de enfrentar desafios como a escassez de terras aráveis e o uso excessivo de fertilizantes, a China investiu maciçamente em programas de modernização agrícola e em tecnologias de cultivo de precisão. Além disso, o governo chinês implementou políticas de incentivo à produção de milho para garantir a segurança alimentar da população em um país com mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil emergiu como um dos principais produtores de milho nas últimas décadas, aproveitando suas vastas áreas de terras cultiváveis, clima tropical favorável e avanços na tecnologia agrícola. A região centro-oeste do país, em especial, tornou-se um importante polo de produção de milho, com estados como Mato Grosso e Paraná liderando o cultivo. Além disso, o Brasil se destaca pela sua capacidade de produzir 2 safras de milho por ano em algumas regiões, o que aumenta significativamente sua contribuição para o mercado global. Para obter uma colheita abundante e saudável de milho, é crucial realizar um preparo adequado do solo e uma adubação balanceada. Vamos explorar alguns detalhes essenciais para garantir o sucesso no cultivo do milho. Antes do plantio, é importante preparar o solo adequadamente. Isso envolve a remoção de resíduos de culturas anteriores, a aração e a gradagem para promover a aeração e a uniformidade do solo. O solo ideal para o cultivo de milho deve ser rico em nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo e potássio, além de apresentar boa drenagem para evitar o acúmulo de água nas raízes das plantas. A adubação é uma etapa fundamental para fornecer os nutrientes necessários ao crescimento saudável do milho. Os principais nutrientes que o milho necessita são nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes como cálcio, magnésio e enxofre. O tipo e a quantidade de adubo a ser aplicado podem variar de acordo com a análise do solo e as necessidades específicas da cultura.
Geralmente, adubos químicos com fórmulas NPK balanceadas são utilizados, como ureia, fonte de nitrogênio, superfosfato simples, fonte de fósforo, e cloreto de potássio, fonte de potássio. A quantidade de adubo a ser aplicada depende da fertilidade do solo e das recomendações agronômicas específicas para a região e o tipo de solo. Geralmente, a recomendação de adubação é feita em quilogramas por hectare e pode variar de acordo com a fase de desenvolvimento da cultura. Algumas das melhores marcas de adubos químicos no mercado incluem Yara, fertilizantes Heringer, Fertipar, entre outras, que oferecem produtos de alta qualidade e confiabilidade para o agricultor. É importante ressaltar que, além da adubação química, também é possível utilizar adubos orgânicos, como compostos orgânicos, esterco animal e adubação verde, para promover a fertilidade do solo de forma mais sustentável e ecologicamente correta. No decorrer do ciclo de vida do milho, diversas pragas e doenças podem afetar negativamente a saúde e o rendimento das plantas. Para garantir uma produção abundante e de alta qualidade, é essencial adotar medidas de monitoramento e controle eficazes contra esses problemas. Algumas das principais pragas que podem afetar o milho incluem a lagarta do cartucho, o percevejo do milho, o pulgão, a lagarta elasmo e o besouro da raiz, entre outras. Para o controle dessas pragas, podem ser utilizados inseticidas específicos, como o tiametoxam, a deutametrina, o lambda-celotrina e o clorpirifos, que agem diretamente sobre os insetos, interrompendo seu ciclo de vida e reduzindo sua população nas lavouras de milho. As doenças mais comuns que afetam o milho incluem o míldio, a ferrugem, a mancha foliar, a podridão das raízes e a podridão do colmo, entre outras. O controle eficaz dessas doenças pode ser realizado por meio da aplicação de fungicidas específicos, como a azoxistrobina, o difenoconazol, o tebuconazol e o mancozeb, que atuam inibindo o crescimento e a reprodução dos fungos responsáveis pelas doenças do milho. Além do uso de produtos químicos, é importante adotar práticas de manejo integrado de pragas e doenças, que envolvem a rotação de culturas, o uso de variedades resistentes, a manutenção da saúde do solo e o monitoramento regular das lavouras. O controle biológico, por meio da introdução de inimigos naturais das pragas, também pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a incidência de pragas e doenças no cultivo do milho. É fundamental seguir as recomendações de uso dos produtos fitossanitários, respeitando as doses e intervalos de aplicação indicados, além de garantir a segurança dos trabalhadores e o respeito ao meio ambiente durante o manejo dos agroquímicos. Dessa forma, é possível garantir uma produção saudável e sustentável de milho, atendendo às demandas do mercado e promovendo a segurança alimentar da população. A determinação do momento certo para colher o milho é crucial para garantir a qualidade dos grãos e o rendimento da safra. Geralmente, a colheita ocorre quando as espigas atingem a maturidade fisiológica, o que é indicado pela aparência dos grãos e das plantas como um todo. As espigas de milho devem ser colhidas quando os grãos atingem o estágio de maturidade fisiológica, que é caracterizado pela mudança de cor dos grãos de verde para amarelo ou marrom, dependendo da variedade. Além da aparência dos grãos, a umidade do milho também é um fator importante a ser considerado durante a colheita. O milho deve ser colhido quando a umidade dos grãos está dentro de uma faixa específica, geralmente entre 20% e 25%, para evitar perdas por secagem excessiva ou deterioração por umidade elevada. O processo de colheita do milho pode ser realizado manualmente ou mecanicamente, dependendo da escala da produção e dos recursos disponíveis. Na colheita manual, o agricultor segura a base do milho com uma mão e, com a outra, dobra para baixo até que se solte da planta. Depois, coloca os milhos colhidos em recipientes adequados para transportar. Na colheita mecânica, são utilizadas colheitadeiras de milho, que são máquinas especializadas equipadas com cabeçotes de colheita que arrancam as plantas inteiras, removem as espigas e as depositam em um reservatório. Essas máquinas são capazes de colher grandes áreas de cultivo de forma eficiente e rápida. Ao realizar a colheita do milho no momento certo e utilizando as técnicas adequadas, os agricultores podem garantir a qualidade dos grãos e maximizar o rendimento da safra. Um planejamento cuidadoso e o acompanhamento regular das condições das plantas são essenciais para obter uma colheita bem-sucedida e lucrativa. Após a colheita, o milho segue para uma variedade de destinos e indústrias, onde é utilizado de maneiras diversas e versáteis.
Uma parte significativa da produção de milho é destinada à alimentação humana e animal. Para consumo humano, o milho é processado em uma ampla gama de produtos, como farinha de milho, flocos de milho, óleo de milho, amido de milho e xarope de milho, que são ingredientes essenciais em muitas receitas e alimentos processados. O milho também é utilizado na fabricação de cereais matinais, pipoca, snacks, bebidas alcoólicas e produtos de panificação, entre outros. No entanto, uma parte significativa da produção de milho é destinada à alimentação animal. O milho é uma fonte importante de energia e nutrientes para animais de criação, como bovinos, suínos, aves e peixes. Ele é utilizado na formulação de rações para animais, tanto na forma de grãos inteiros quanto na forma de farelo ou silagem, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos animais. Além do uso na alimentação humana e animal, o milho também desempenha um papel importante na produção de biocombustíveis, especialmente etanol. O etanol de milho é produzido através da fermentação do amido presente nos grãos de milho e é utilizado como combustível alternativo em veículos automotores. O uso de etanol de milho contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis e para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, além de impulsionar a economia rural por meio da produção de biocombustíveis. Além desses usos principais, o milho também é utilizado em uma variedade de outras indústrias e aplicações. Ele é utilizado na fabricação de plásticos biodegradáveis, adesivos, produtos químicos industriais, materiais de embalagem e até mesmo medicamentos. Sua versatilidade e abundância fazem do milho um dos cereais mais importantes e versáteis do mundo, desempenhando um papel vital na alimentação, na economia e no desenvolvimento sustentável global. O que achou de conhecer um pouco mais sobre o milho? Se você gostou desse conteúdo e quer saber ainda mais, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Não esqueça de compartilhar esse conhecimento com seus amigos.